Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder Futuro, a Mente Empreendedora. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com o Felipe Buranello. O Felipe é o fundador da maior rede de franquias de limpeza da América Latina, a Maria Brasileira. Ele é o franqueador mais jovem a ganhar o prêmio do franqueador do ano da Associação Brasileira de Franchising, com 36 anos. Esse prêmio várias empresas muito famosas já ganharam. Ele também já foi eleito pela revista Forbes do Brasil como um dos 30 jovens mais influentes do Brasil. Tudo bem, Felipe? Bom bater um papo aqui com você hoje. Tudo bem, William? Prazer em falar com você, com o público aqui do teu canal. Vamos bater um papo aí para falar muito sobre essa mente, essa liderança do futuro. Tenho certeza que vai ter muitos frutos. Bom, nosso objetivo aqui hoje, Felipe, é entender um pouco como é que você conseguiu criar tanta coisa tão jovem, né? Entender um pouquinho da sua mente. Porque nossos ouvintes adoram replicar aí competências e qualidades de um empreendedor, de um líder do futuro, para que a gente possa realmente disseminar uma boa liderança, um bom empreendedorismo no Brasil. Então, explica para a gente um pouquinho como é que foi, como é que é a sua trajetória, até para quem está te ouvindo possa conhecer um pouquinho de você, além do que eu já falei. Legal, William. É sempre um prazer poder compartilhar. E assim, talvez já até para inspirar algumas pessoas, quero deixar claro que eu nunca pensei em empreender, tá? Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa já está desde criança querendo empreender, não. Eu sou formado em administração de empresas, fiz faculdade na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, norte do Paraná. Eu sou de uma cidadezinha muito pequena, no interior de São Paulo, chamada Lins. Morei lá até minha adolescência, e aí eu, com 17 anos, fui para Londrina, então, onde eu passei na faculdade. Então, muito cedo já fui sair de casa. E ali eu tive talvez a minha primeira dor, que se tornou o meu negócio, que foi montar uma república, que eu tinha que dividir custos e tudo mais, né? O dinheiro é sempre muito contado. E a gente estava ali em quatro amigos que a gente se conheceu e falou, vamos rachar uma diarista uma vez na semana ou a cada 15 dias, depende de como é que vai ser os valores aí, para ajudar a gente, vamos. A gente conseguiu o aceite de todos os integrantes da casa, só não achava a diarista. A gente já percebeu ali logo de cara. A gente mal conhecia a cidade, mas a gente procurava. Naquela época não tinha tantas facilidades também de internet e sites especializados. E a gente não conseguia, não achava. Eu consegui uma diarista que uma veterana minha indicou, que ia na casa dela. Era uma senhorinha, ela só tinha um dia na semana, era segunda-feira. Então, assim, ou eu pegava esse dia ou não tinha opção. E ali eu já percebi um pouquinho dessa dor. Aí falou, nossa, realmente esse mercado aí é difícil, né? Deve ser difícil e tudo mais. E aí ficou essa lembrança, mas fiz faculdade, me formei em 2019, tive a oportunidade de fazer um ano de intercâmbio, queria aprimorar meu inglês, queria ter a experiência fora, porque eu queria voltar para o Brasil e fazer. Eu falei 2019, é 2009, tá? Eu já estou trazendo para cá. Eu formei em 2009 e queria voltar para o Brasil e fazer um programa de trainee, passar numa grande empresa. Eu queria seguir a carreira de executivo, não queria ser empreendedor, correndo esses riscos aí ao empreender e tudo mais. Só que quando eu voltei no final do ano para o Brasil e as principais empresas, os principais programas de trainee geralmente era no meio do ano que se abriam. Então eu falei, bom, eu tenho ali mais ou menos uns 6, 7 meses, eu não posso ficar parado, preciso arrumar um trabalho, até eu no meio do ano, então tentar um programa de trainee. E aí eu arrumei um trabalho numa rede de franquias de outro segmento, de outro mercado, da construção civil. E estava começando essa rede de franquias, eu fui o terceiro funcionário, estava assim, muito tudo embrionário. E as coisas começaram a acontecer, essa rede começou a crescer, eu comecei a gostar desse mercado de franquias. Eu já tinha trabalhado também no mercado de franquias nesse um ano que eu morei fora. Eu morei na Irlanda, e aí eu tive uma experiência lá numa rede de alimentação. E aí, voltando para o Brasil, tive essa outra oportunidade. Falei, olha, de novo o mercado de franquias, agora conhecendo de uma forma muito mais desde o início, embrionária, e fomos crescendo.
fui gostando, fui crescendo também na empresa. Na hora que chegou ali, depois de 6, 7 meses, eu falei, não vou prestar processo de treino, não. Estou feliz aqui. Tinha me mudado para São José do Rio Preto. E eu vou continuar. E fiquei alguns anos nessa rede e aprendi muito o que fazer, aprendi também muitos erros. E empreender é muito legal, porque não necessariamente você precisa ter o próprio negócio, você pode empreender no CNPJ do outro, e ali você vai aprendendo, você vai vendo erros, você traz soluções, você faz com que a tua rede que você trabalhe ganhe, fature mais, e os franqueados faturem mais, logo você é recompensado por isso. Eu chamo isso de empreender no CNPJ do outro, é o ganha-ganha, todo mundo ganha, né, com isso. E aí eu cresci muito, aprendi muito, e aí chegou um momento que eu falei, eu vou conheci pessoas muito legais nessa trajetória e juntamente com outras duas pessoas, nós resolvemos empreender. Aí que veio a ideia, bom, a gente está há alguns anos no mercado de franquias e tudo mais, vamos abrir nossa rede, nossa própria rede? E a gente sempre via essa dor do mercado de limpeza, profissionais que não acham e tudo mais. Porém, para abrir no mercado uma franquia, precisa um investimento e nós não tínhamos investimento, nós não tínhamos capital próprio, nós não tínhamos possibilidade de contar com o investimento dos nossos pais ou parentes. A gente realmente estava com a mão no bolso, assim, uma mão na frente e outra atrás, né? Então a gente primeiro abriu uma empresa de consultoria no franchising e com a nossa experiência a gente rapidamente conseguiu bons clientes. Rapidamente a gente teve 9 clientes e a gente já estava. A gente fazia expansão de uma rede, a gente fazia convenção de uma outra rede, a gente fazia formatação. E aí a gente começou a contratar então um advogado, um vendedor. A hora que a gente viu, a gente já tinha uma estrutura e aí a gente falou: agora dá para a gente criar nossa própria rede. E a gente sempre tinha essa dor. Igual eu comentei com você desde quando eu fui para Londrina, cada sócio tinha uma particularidade de uma dor. O Eduardo, que é meu sócio até hoje, ele nasceu na Bahia, ele mudou muito de cidade por conta do pai, que viajava muito. E aí a gente entendeu que, e nessas mudanças, ele também sempre percebia que não achava profissional de limpeza, né? Marcava, não ia, aquela dor toda. E a gente falou, cara, tem uma dor aí. E realmente, eu até brinco que empreendedor é isso, né? Você empreender uma dor que existe no mercado. E se existe essa dor é porque falta alguma coisa ali para resolver essa dor. Então a gente começou a pesquisar, todo mundo fala, não existe profissional de limpeza, marca não vai. A hora que a gente aprofunda nossas pesquisas, a gente vê que o Brasil, eu estou falando isso há mais de 10 anos atrás, né? Quando a gente começou, o Brasil tinha quase 7 milhões de profissionais domésticos, né? Cara, 7 milhões, Brasil, tirando a China, que não divulga esses números, o Brasil era o número 1 do ranking mundial, que tinha o maior número de profissionais domésticos. 7 milhões é maior que a população da Noruega, a população inteira da Dinamarca, enfim. E a gente falou, pô, tem, né? E aí a gente entendeu que, na verdade, não tinha realmente esse link, como localizar, porque muitas vezes o meu vínculo de pessoas, eu não tinha alguém que trabalhava com isso, e a gente percebe que hoje, na Maria Brasileira, muitas dessas profissionais, elas indicam, às vezes elas trabalham até em família, então a gente percebeu que existia sim essa mão de obra, e a demanda estava aí. Então a gente começou a formatar também, em paralelo, junto com aqueles 9 clientes que a gente tinha dessa consultoria, a nossa própria rede. Ali a gente já tinha uma estrutura e tudo mais, e aí a gente formatou e em 2013 nós fomos para uma feira de franquias em Belo Horizonte e resolvemos lançar a nossa rede própria de franquias. A gente tinha já a nossa unidade piloto rodando, os resultados estavam legais. Em 2013 nós fomos para Belo Horizonte, aonde nós fomos para uma feira e lá encontramos a nossa primeira, na verdade foi a segunda franquia, porque tinha a unidade de Rio Preto, que é a nossa sede aqui, mas a primeira franquia vendida, né? Que foi uma franqueada nossa, Ana Paula, o nome dela, que está com a gente até hoje, desde 2013. Então, tem uma trajetória lindíssima também com a gente. E ali nós vendemos a nossa primeira franquia. E a partir dali, nós crescemos muito nessa feira de franquias, William. Foi uma procura muito grande pela Maria Brasileira. Inclusive, deu uma situação até um pouco estranha, porque nós
também estávamos representando aqueles novos clientes que nós levamos para a feira. E a Maria Brasileira se destacou e era uma rede nossa, então ficou um clima chato com os donos das outras redes, podia causar um conflito de interesse ali. Então a gente entendeu que assim, essa empresa aí chamada Maria Brasileira vai crescer, a gente não vai ter braço para continuar prestando suporte aos nossos clientes com a qualidade que a gente quer. Então a gente resolveu ali uma questão muito importante, e empreender é isso, é você tomar decisões difíceis e importantes. Ah, e hoje eu vejo que todos os dias a gente toma decisões, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas empreender é muito isso. É tomar decisão, é saber o que quer e não ficar olhando muito para trás, não dá tempo para isso, né? E a gente tomou uma decisão de não renovar os contratos desses clientes e focar na Maria Brasileira. E a partir dali nós focamos, a Maria Brasileira foi crescendo. Naquela época não se falava muito de startup, em termos de startup, mas a Maria Brasileira cresceu no que hoje a gente conhece como bootstrapping, ou seja, a gente reinvestindo o próprio dinheiro que a gente ganhava, porque a gente ficou meses sem ganhar salário, porque, como eu disse, a gente começou do zero mesmo, não existia investidor anjo naquela época, não existia muito do que a gente vê hoje, e então a gente nem sabia que existia, né, essas modalidades. Então a gente foi do nosso jeitão, e aí foi crescendo, entrou uma franquia, a segunda, a terceira, a quarta. Em pouco tempo a gente já tinha aí algumas dezenas de unidades. Em 2014 nós já crescemos demais, fomos uma das redes que mais cresceu no Brasil em 2014, porque deu um boom mesmo nesse mercado. Aí tinha a PEC das domésticas, que também impulsionou muito o nosso mercado. E em 2015, nós fomos apontados como um dos jovens mais influentes do Brasil pela Forbes, justamente pelo sucesso de 2014. Então foi tudo muito rápido, esse crescimento. E hoje, 2025, nós já somos líderes de mercado, somos a maior rede de limpeza do Brasil, são mais de 500 franquias espalhadas em todos os estados brasileiros. Só para você ter ideia do número, William, são mais de 1 milhão de atendimentos por ano. Imagina você entrar em 1 milhão de vezes em casas e empresas por ano, né? Se eu dividir isso, se eu pegar isso por dias úteis, eu tenho mais de 4 mil atendimentos por dia. Então, um dia como hoje, nós entramos em mais de 4 mil locais de trabalho, de casas e assim por diante. Então, olha a complexidade disso, né? As responsabilidades disso. Hoje nós temos em torno de 10 mil profissionais de limpeza que trabalham para a Maria Brasileira, que são nossos parceiros, que fazem um trabalho lindíssimo. São as nossas grandes estrelas, que é como a gente gosta de chamá-las, que são as verdadeiras responsáveis por tudo isso. E é isso. E hoje a Maria Brasileira, ela é apontada como uma rede que é referência, não só no segmento de limpeza, mas no segmento de franchising. Não é à toa que nós ganhamos dos principais, ou todos os prêmios possíveis, por exemplo, agora no ano passado, e a gente vai falar até um pouquinho mais deles daqui a pouco. Não, eu tô vendo aí, depois eu quero entender o que funciona cada um deles, porque é legal, os prêmios são formas de representar o nosso esforço, é um reconhecimento pelo esforço, né? Felipe, você falou um pouquinho sobre empreender, né? E você deu definições muito interessantes e você empreendeu frente a desafios reais seus que você tinha, né? Então, muitas vezes, uma coisa que é muito comum em empreendedores, né? A gente tem uma dor e pensa, alguém deve ter essa dor. Eu vou fazer porque alguém vai me contratar, alguém vai buscar o serviço ou o produto que eu tenho aqui, porque se eu estou precisando, alguém também deve estar precisando. E essa não é uma decisão fácil, né? Você precisa ter braços, né? Você até comentou, né? Quando você estava lá na feira, que você teve que abrir mão do negócio de consultoria para focar no seu negócio. Porque eu acho que a grande diferença de um empreendedor, uma startup, de alguém que está começando, de uma empresa bem estabelecida, é a quantidade de braços. Não tem jeito, né? Seja você e os seus sócios ou mais uma equipe, você não consegue fazer tanta coisa, não tem espaço na mente, né? Não é uma questão de desafio, é uma questão de energia ali, de tempo disponível, né? Por mais que você queira, você não vai fazer tudo tão bem feito, né? A gente vai crescendo aos poucos na medida que o time vai crescendo. Mas eu acho que o ponto aí que você trouxe é você fazer alguma coisa que você entende a necessidade, que você simpatiza e você se convence daquilo. Eu vejo muita gente tentando empreender e não está convencido da solução. Ela realmente ela não acredita que aquilo funciona. Não vai dar certo. Não, mas isso aqui está dando dinheiro hoje em dia, eu vou investir, eu vou empreender. Não vai dar certo, cara. Assim, faz uma coisa que você gosta, que você sintoniza, né? Que você tem empatia com aquilo. Eu até te fazer essa pergunta, né? Onde que você entendeu que era o momento de você abrir uma franquia nessa área? Você falou, você começou na faculdade, quando você estava lá na República. Então, que bacana, né?
Felipe, eu quero entender agora um pouquinho da sua mente. Como é que funciona a sua mente empreendedora? Então, vou te perguntar inicialmente assim, quais são as duas qualidades como empreendedor que você tem que levaram você a ter o sucesso que você tem hoje? Ah, que legal, cara. É, só para falar sobre, que é legal isso que você falou sobre o porquê abrir a Marinha Brasileira, né? Hoje eu recebo muito essa pergunta. Cara, como que você teve essa ideia? E eu falo, olha, não é uma história linda, aquele storytelling que a gente conta, que eu estava numa noite de verão, passou um cometa, eu olhei, me deu uma inspiração. Não, foi justamente necessidade de mercado, que é o mesmo motivo que 80% dos meus franqueados, quando compram uma franquia Maria Brasileira, quando a gente pergunta por que você quis comprar a Maria Brasileira, eu falo porque eu estava precisando do serviço, e se eu preciso, meu vizinho precisa, meu parente precisa, minha comunidade precisa. Então, isso é muito verdade. A gente está atento às oportunidades de mercado, né? E sobre mente empreendedora, olha, eu acho que são muitas as necessidades, as exigências, e o mercado vai mudando, né? A gente tem que se adaptando. Então, eu acho que eu falaria que a adaptabilidade é uma necessidade muito importante, porque a cabeça do Felipe, a mente, né, do Felipe que começou em 2012, 2013 é totalmente diferente da de hoje. Por quê? Porque a gente vai se adaptando à necessidade, à experiência do cliente, à tecnologia. Para vocês terem só um exemplo sobre adaptabilidade, em 2018 a gente implementou nosso e-commerce. Ou seja, em 2018, se você quisesse comprar uma faxina de madrugada, você entrava e comprava. E foi um negócio muito assim. Nossos franqueados no começo não entendiam por que isso. Mas por quê? Agora eu não tenho mais o domínio, agora é o cliente que escolhe. Como assim? Antes o cliente, ele me ligava e ele que falava, não, eu posso tal dia, eu posso tal dia. Não, agora tirou da zona do conforto do franqueado e a gente enfrentou até embates com nossos franqueados sobre isso. Mas a gente sabia a importância de seguir essa linha. 2018 a gente fez isso. 2019, nos adaptamos a uma tendência que a gente percebeu, porque nós, quando nascemos, William, nós nascemos no formato assim, para abrir uma franquia brasileira, tinha que ter ponto comercial lá atrás. Tem que ter ponto comercial, no máximo no prédio comercial, ou não precisa ser necessariamente pão de rua, mas por quê? Porque a gente queria trazer essa mentalidade de profissionalismo. Se vai ligar, não vai uma criança atender um cachorro latindo no fundo, aquela história toda. E em 2019, nós já éramos líderes de mercado, nós percebemos, vamos embora. O foco somos nós na casa do cliente, não cliente no nosso escritório. Fizemos alguns testes com 10 franqueados e percebemos que esses 10 eles abandonaram seus pontos, devolveram e fizeram home-based, trabalharam de casa. Claro, os 10 aceitaram, era um teste. E em julho de 2019, nós fizemos a conclusão de que os resultados de todos só melhoraram. A última linha, a parte do lucro ali, só aumentou. Porque ele deixou de pagar alguns mil reais de aluguel, de condomínio, de água, de energia, enfim, de internet. E ele trabalhava de casa e investia muito em Instagram, ou seja, redes sociais, Google, ou seja, trouxe mais clientes, ele manteve os que tinha. Então, por que eu estou falando de e-commerce em 2018 e home office em 2019? Porque em 2020 veio uma pandemia que ninguém imaginava. E o que se falava na pandemia? E-commerce e home office, trabalhar de casa e trabalhar. Então, 2020, para a Maré Brasileira, obviamente que em termos de sociedade foi a coisa mais absurda que nós vivemos na nossa geração. Em termos de negócio, a Maré Brasileira foi o ano que ela mais cresceu. Nós aumentamos 97 unidades apenas em um ano, justamente por todo esse crescimento. Mas por quê? Por conta de adaptabilidade. Nós nos adaptamos ao que a próxima curva. Eu costumo dizer que a gente tem que olhar a próxima curva. Então, ao e-commerce, ao home office, quando pouco se falava disso, hoje é tão comum, em 2020 a gente estava pronto. Então, eu acho que a adaptabilidade foi uma coisa muito importante para o nosso negócio, para esse sucesso. E se você for falar de Felipe, eu sempre falo que eu tenho uma particularidade que eu acho que sempre foi importante, desde o início ao meu ver, e no meu negócio. Eu falo que eu sempre tive um bom senso muito aflorado. E eu preciso ter esse bom senso porque eu tenho que ter um bom senso com o meu time, quando ele faz algum pedido, quando ele faz alguma ideia, quando ele está pleiteando alguma coisa.
Às vezes eu tenho que ter um bom senso com os olhos do meu franqueado. Às vezes vem alguém falando, olha, mas um franqueado aconteceu tal coisa. Eu falo, mas peraí, vamos enxergar com os olhos do franqueado. O franqueado, talvez a comunicação, nós falhamos na comunicação, ele poderia ter explicado melhor e o franqueado não entendeu, por isso que ele teve essa reação. Eu tenho que ter um bom senso no olhar da profissional de limpeza, eu tenho que ter um bom senso no olhar do atendente, do franqueado, eu tenho que ter um bom senso no olhar do cliente final. Então, eu percebi que eu sempre tive muito bom senso. Desde o início, quando chegava alguma situação, rapidamente eu conseguia desembaralhar bem o que estava acontecendo e seguir o caminho que eu achava mais correto, do melhor senso. E eu acho que isso me ajudou muito nas escolhas das pessoas ao meu redor, na formação dos times, dos líderes e assim por diante. Então, se eu fosse citar apenas duas de tantas coisas importantes e atribuições importantes, eu falaria adaptabilidade e bom senso. Aquelas que vão dar um negócio, sabe? Aquelas que, de alguma forma, elas seguraram você nos momentos mais incertos e abriram portas em momentos ali onde você estava lá mais tranquilo. Então, é legal a gente tomar consciência disso e continuar lapidando isso. A gente tem na Upskill, a nossa empresa, a plataforma Upskill, que é uma plataforma de desenvolvimento de líderes, a gente tem vários programas onde a gente está sempre trabalhando habilidades para que aquele líder continue fazendo aquilo que ele faz de bom. Porque às vezes a gente esquece e quer só melhorar aquilo que ele não é tão bom. Só que a gente perde espaço, né? Então, a gente tomar consciência disso e ter práticas para continuar melhorando, para continuar usando isso a nosso favor, é muito inteligente. É por isso que eu gosto de perguntar, porque às vezes para você parece uma coisa muito trivial. Mas para quem está ouvindo, ele tendo ou não aquela habilidade, fala, pô, que legal, ele conseguiu fazer isso, usar essa competência nessa circunstância. Olha que exemplo interessante. Então, isso ajuda a gente sair de situações não tão confortáveis, né? Verdade. E falando um pouquinho ainda mais de você, porque eu preciso entender você para depois entender o seu negócio, vai fazer muita diferença. Na sua trajetória profissional, aí, enquanto você estava lá galgando, o que você considera que foi o teu maior acerto? Aquela mudança que você fez. Você já deu um exemplo aí de sair da parte física, né? Que acho que foi algo interessante, mas talvez seja esse, talvez não. Mas qual foi o teu maior acerto na tua trajetória empreendedora? William, também tenho bons exemplos para dar, mas se eu fosse falar o que me trouxe até aqui, o que faz a Maria Brasileira ter o sucesso que tem, os prêmios que ganha, é eu desde cedo eu ter apostado no relacionamento. No relacionamento com o meu franqueado de forma especial, com a minha equipe e assim por diante. Antes de começar como franqueador, eu conversei com alguns outros franqueadores, donos de outras redes que me abriram um espaço e tudo mais, e eu ouvi bons conselhos. E teve um especial que ele me deu um conselho que não bateu comigo. Esse conselho foi assim, Felipe, franqueado não é amigo. Então não se relacione a mais do que a parte comercial obriga, do que está no contrato. Porque acho que ele já tomou alguns tombos importantes ali e ele me deu essa dica. E eu fiquei com isso me amargurar, porque eu sou uma pessoa de muito relacionamento. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer o over delivery, entregar o a mais e surpreender, encantar. E aquilo foi difícil para eu decidir do tipo, eu não vou seguir, por mais que eu gosto muito de ouvir conselhos de pessoas que já passaram por que eu passei, e é muito importante ouvi-las para a gente botar em prática, essa eu tomei o risco e falei, não vou seguir esse conselho, eu vou desde o começo impor uma forma de relacionamento muito aberto com o meu franqueado. O franqueado, cara, ele está acreditando em mim, está acreditando na minha marca, ele vai comprar as ideias que a gente lançar, as campanhas que a gente lançar, ele vai aplicar lá na ponta. Como que eu vou tratar ele apenas o que rege no contrato? E William, essa foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu comentei, em 2024 nós ganhamos todos os prêmios possíveis, todos, inclusive prêmios inéditos, prêmios como o melhor franqueador do Brasil, que só o Brasil possui mais de 3.000 redes de franquias, tá? Só para explicar. Maria Brasileira é uma delas. Boticário, Cacau Show, Chili Beans, todas essas, McDonald's, todas essas são redes de franquias. E em 2024, a Associação Brasileira de Franchising, ele fez uma pesquisa, e quem fez a pesquisa foi o Instituto Nielsen, ou seja, um órgão terceiro, independente, e
ganhamos como a melhor franquia do Brasil. Quem que respondeu essas pesquisas? Os franqueados, entendeu? Então, isso foi em maio que nós ganhamos essa pesquisa. Em junho, nós ganhamos um outro prêmio, da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Super importante, um meio de comunicação, que também fez uma pesquisa e contratou, no caso, a Serasa Experian. Um outro meio, uma outra pesquisa, e nós ganhamos como a melhor micro franquia do Brasil. Ou seja, duas instituições distintas, dois métodos de pesquisa distintos, e nós ganhamos da mesma forma. Por quê? Franqueado que responde. E eu só ganhei, a Marinha Brasileira só ganhou esses prêmios, porque o meu franqueado, além de estar feliz com os retornos do negócio em si, ele é feliz no relacionamento que ele tem com a marca. Porque eu já vi muito no franchising, William, franqueados de outras redes, que eu tenho muito acesso, com muitos franqueadores, que o franqueado está ganhando um bom dinheiro, está colocando lucro no bolso muito legal, mas o relacionamento dele com o franqueador em algum momento teve algum problema, alguma quebra, algum cristal quebrado, ou ele alguma coisa meio que foi maltratado por alguém da equipe, sei lá, e ele guarda essa mágoa tão forte até hoje que se alguém ligar lá para fazer uma pesquisa ou para pedir uma referência, ele vai falar mal, mesmo ganhando bom dinheiro, porque o relacionamento importa. Então, eu acho que essa foi uma decisão muito importante que nós tomamos logo no começo, em que a gente decidiu que a Marinha Brasileira quer fazer parte da vida das pessoas que fazem parte da vida da Marinha Brasileira. E eu não estou falando de contrato apenas. Eu, claro, vou entregar tudo que o contrato promete. Eu vou dar suporte, know-how, equipe e assim por diante. Uma marca forte. Mas eu faço coisas assim que não estão no contrato. Por exemplo, eu tenho mais de 500 franquias. No ano, tem 365 dias. Estatisticamente, eu tenho todo dia, ou quase todo dia, eu tenho mais que um, muitas vezes, gente fazendo aniversário. Porque eu também tenho sócios, né? Franquia tem sócio, tem atendente. Por que eu estou falando isso? Todos os dias, uma das minhas missões é ouvir. Eu estou no estúdio nosso, eu tenho um estúdio aqui montado para gente, que a gente se relaciona muito também à distância. Todo dia eu venho aqui, eu tenho já, vou até mostrar para vocês, ó, uma turminha aqui, bolo, chapeuzinho e tudo mais, porque todo dia eu pego, venho aqui, o meu audiovisual me filma eu gravando um parabéns, um feliz aniversário pro franqueado fazendo aniversário no dia. Cara, não me custa nada, é um celular que eu já tenho, a internet que eu já pago, é 1 minuto e meio de vídeo, eu ponho a foto do franqueado aqui nessa TV no fundo. Cara, é certeza, o franqueado vai me responder falando, cara, muito obrigado por ter lembrado, porque aí eu já falo dele, eu falo do filho dele, eu falo do cachorro dele, eu falo do time dele, eu falo do resultado dele. O cara fala assim, puto, dono, fundador, sabe quem eu sou, tem 500 e poucas franquias, mas ele lembra de mim, ele sabe quem eu sou, ele sabe a minha história. Claro que eu tenho tudo isso sistematizado também, não vou lembrar de cabeça o nome do filho, mas mostra um cuidado, um carinho. E é o momento que eu mais ouço do meu franqueado assim, cara, que orgulho de fazer parte disso. Que orgulho de fazer parte da família Maria Brasileira. Então, esse é um pequeno exemplo, William, de coisas que a gente faz para se relacionar, mas nos momentos bons, nos momentos não bons, eu tenho franqueado que fica doente, que adoece, que perde gente querida, a gente manda carta, a gente manda flor, a gente manda presente. É franqueado que ganha um filho, uma filha, um bebezinho, a gente manda presentes personalizados, é franqueado. E assim, e não só franqueado. Eu tenho 10 mil profissionais de limpeza. Ano passado a gente fez uma convenção para as profissionais. A gente faz sorteio, as profissionais, a gente busca benefícios para elas, assim, situações onde elas podem ter desconto em universidades, e ver essas profissionais de limpeza se formando, conquistando coisas, enfim, tudo isso gera o quê? Conexão, relacionamento entre o Felipe, que é o fundador, e a minha rede. E isso faz com que eu tenha um time muito mais coeso, eu tenho um time muito mais alinhado. Porque não adianta nada eu criar a melhor campanha de marketing, contratar o garoto propaganda mais famoso e a ideia mais criativa e pôr no ar, e o meu franqueado que não se relaciona comigo não aplicar isso lá na prática. O vizinho dele não vai nem saber o que está acontecendo. Então, o relacionamento eu colocaria, William, que foi a ideia, a mente mais assim acertada que eu tive desde o começo
Dá mais trabalho? Dá, mas dá muito resultado também ter isso muito aflorado com minha equipe, com meus franqueados e assim por diante. Tenho certeza que foi uma grande aposta, sem dúvida. Você fala assim, poxa, mesmo que eu tenha sistematizado para. A gente hoje tem um monte de ferramentas para a gente lembrar de que dia fazer. Não tem como lembrar 1.000 pessoas, 500 pessoas o dia correto, né? Mas você parar o seu dia para poder fazer essa mensagem demonstra carinho, demonstra atenção, que você valoriza aquela relação. Então você cria uma reciprocidade de valorização, que isso muda tudo, né? Eu já ia fazer uma pergunta aqui para você sobre liderança, mas essa é uma grande aposta de liderança. Você está tratando com líderes de negócios, sabe? Sim, sim. Você manter essa comunicação nesse nível de pessoalidade, eu acho que é uma grande aposta. É claro que talvez esse conselho que você recebeu desse outro franqueador, ele teve uma outra experiência, o tipo de negócio dele não permitia essa relação. No teu Sim, negócio, ele talvez seja o elemento essencial do seu sucesso. Então, entender sim. esses nuances, essas diferenças é muito inteligente, né? Eu costumo dizer assim, que o nosso negócio não é B2B, B2C, nosso negócio é P2P, é de pessoas para pessoas. O meu negócio é puramente ser humano, o meu franqueado se relaciona com um cliente, com um profissional, com um atendente, com a franqueadora, enfim, são tudo pessoas e é isso que eu mostro muito para todo o meu time. Eu acredito muito, o William. Eu falo que por conta de todos esses prêmios que a gente tem ganho, né, franqueador do ano. Eu entrei no Hall da Fama da BF, né, como franqueador mais jovem, como você falou no comecinho aí do programa. E comecei a ser chamado por muitas franqueadoras a dar palestras, mentorias. Cara, como é que você faz isso? E eu, assim, eu desenhei para essas minhas palestras, eu mostro, eu desenhei um método que eu criei de uma forma, assim, muito íntima, muito aqui dentro, que eu chamo de método FDI. E por que FDI? Não é nada de Franchising Development International, não. O método FDI chama método Foz do Iguaçu. FDI por conta disso, porque mais do que acreditar no efeito cascata, eu acredito no efeito catarata, é mais forte ainda. Por isso que eu chamo de Foz do Iguaçu. E o que que é esse método FDI? Eu acredito que, assim, lá de cima, e aí eu falo, começa por mim, pelo fundador, pelo CEO da empresa, tem que vir toda essa diretoria, enfim, tem que vir toda essa cultura e essa cultura de humanização que nós temos aqui, de relacionamento, de cuidado, lá de cima, e tem que vir para o meu primeiro cliente. E meu primeiro cliente são meus funcionários, eu chamo de facilitadores aqui. Então eu tenho que dar a minha humanização, eu tenho que cuidar dessa turma, eu tenho que saber me assegurar que eles estão bem e deixar um clima leve, tranquilo, e todo mundo aqui passa por aqui e fala, cara, nunca trabalhei num lugar assim, porque essas pessoas, meu time, é quem de fato administra a empresa hoje. Eu tenho que. Eu não dou mais consultoria. Agora eu tenho quase 70 pessoas que trabalham aqui que prestam esse trabalho junto ao franqueado. E eu faço tudo isso para eles, todo esse acolhimento. E assim, quem passa por aqui fala, cara, vocês gostam de uma festa, hein? Porque tudo é motivo de comemoração aqui, a gente está junto, a gente comemora, a gente compartilha, a gente faz de tudo. Inclusive, nós aqui, a nossa empresa paga até terapia para os nossos funcionários. Aqui, meus funcionários têm direito a 2 terapias pagas por mês. Felipe, que legal, todo mundo usa. Não, eu tenho mais da metade que não está usando. E eu não me preocupo com a metade que não está fazendo. Eu me preocupo com a metade que está fazendo e que está melhorando e que está trazendo feedbacks do tipo incríveis de terem se achado, de terem entendido mais sobre si. Então, assim, eu faço todo esse acolhimento primeiro aqui, porque são eles que administram a empresa. Tem uma frase muito legal que eu costumo dizer, que eu li num livro do Maurício Benvenuti, da Startse. Ele fala que você é fundador, né? E eu me identifiquei quando ele falou isso, você não cria a empresa. Você não administra a empresa. Você cria um time e esse time que administra a empresa, né? Então, o efeito catarata é isso. Eu trago toda essa humanização para o meu time. Efeito catarata, não para por aí. Meu time tem que trazer esse carinho, essa humanização para meus franqueados na consultoria, na estratégia, no dia a dia. E aí, meu franqueado recebe tudo isso. Eu falei que recebe parabéns, recebe homenagens, quando bate recorde, ganha como. Enfim, porque meu franqueado eu não quero que para aí.
quero que meu franqueado efeito catarata, continue por isso para frente. E faz isso com o time dele, com a atendente dele, que por consequência faz isso com os profissionais de limpeza, que por consequência faz isso com o cliente final. E é legal que essa catarata que eu falo, começa lá em cima, essa humanização que vai descendo, ela é única, porque depois ela volta para a gente. Como? Com o cliente elogiando, com o cliente contratando de novo, com o cliente indicando. Eu tenho clientes que mandam presente para profissionais de limpeza, tem cliente que manda presente para atendente pelo carinho, e assim por diante. Então, eu acredito muito nesse estilo de liderança, essa mente que a gente tanto está falando. Para mim, não cabe, não tem mais espaço. Muito pela até pelo momento, pela geração que nós vivemos e assim por diante, não tem mais espaço do eu mando e você obedece, eu ganho pelo medo. Não existe mais. Antigamente era o famoso chefe, que era assim, não, hoje nós temos que ser líderes, né? A gente tem que, de fato, se colocar e ter a empatia do próximo, entender que, às vezes, o teu gerente, teu diretor, o teu funcionário, de uma forma geral, ele não está bem porque ele é um ser humano e pode ter mil problemas acontecendo na cabeça dele. Então, a gente tem que ter esse entendimento e esse método FDI me ajuda muito, ou me ajudou desde sempre, muito, para que isso chegue até a ponto final com todo esse carinho que a gente prega, com toda essa cultura que a gente acredita aqui na Marinha Brasileira. Adorei o FDI, eu achei muito interessante, que é um bom mnemônico, né, para você fazer o que tem que ser feito. E essa tua visão sobre humanização, ela é algo que está se expandindo já há muito tempo. Então, tem muitas pessoas, muitos empresários que não veem uma outra forma que não seja essa humanização dentro do trabalho. Inclusive, esse é um dos motivos porque a Upskill foi fundado, a Upskill Platform, onde a gente quer levar essa humanização para as empresas. E acredite, tem muita empresa que não valoriza a humanização, mesmo tendo todos os departamentos e benefícios que você pode imaginar. Isso é só pro forma. Só pro forma. No fundo, não existe, tá? E a gente está dentro de empresas, a gente sabe como isso funciona. Mas a nossa missão é aumentar essa humanização sem perder a performance, porque o grande contraponto aí de muitos empresários é que essa humanização reduz a performance. Mas não é, na verdade. Na verdade, você ganha em fidelização do teu primeiro cliente ali, né? Do teu colaborador. Você diminui turnover. A gente já foi contratado por empresa com turnover de 90%. Ou seja, a cada ano ele perdia todo mundo. Ele não estava nem aí, porque ele queria explorar ao máximo. Eu não estou julgando a estratégia. Cada um tem a sua, cada negócio funciona de um jeito. Mas imagine o trabalho que você tem para reeducar na cultura. Ou seja, não tem cultura. A cultura já se espalhou. Nem sei como ela é passada, seja talvez no chicote. Mas nós estamos ali para poder levar um pouquinho dessa humanização para todo mundo, entender a diversidade, como cada um funciona. Isso é muito sábio. Eu acho que com certeza foi um grande acerto, uma grande aposta. Tem uma frase de um amigo que eu gosto muito, ele diz que o trabalho é a diversão do adulto. O trabalho não é só para gerar dinheiro, né, mover a roda do capitalismo. É para você, é um momento onde você brinca. A criança, ela brinca com brinquedo, o adulto, ele brinca trabalhando. Então tem que ser uma coisa legal, tem que ter essa parte humana, ela tem que existir, né? E com a pandemia, perdeu-se muito isso nas empresas, com o trabalho remoto, a forma de trabalhar mudou. Então isso mudou também a forma como as pessoas veem as relações do trabalho. Então essa sua aposta aí foi fantástica, parabéns. Agora, entendendo esse seu grande acerto aí, agora eu quero entender, assim, qual foi a sua maior dificuldade, o seu maior erro, ou o maior aprendizado que você teve num momento de dificuldade da empresa? Como que você superou isso para poder... Como é que você se manteve ali num momento onde você errou, ou seja, você perdeu alguma oportunidade, ou teve que aprender algo muito difícil, e como é que você chegou no... Como é que você resolveu isso? William, eu falo assim que a gente líder, né? Nós fundamos empresa e tem uma trajetória extensa, muitos anos. Se você não tem aí uma coleção de erros, é porque Você não fez nada, né? não fez nada. Então, assim, erros dos mais simplórios ou erros realmente que você fala, cara, não me perdoo por isso. Então, assim, isso acontece porque são muitos projetos, muitas coisas acontecendo concomitantemente, enfim. Eu me acho um cara muito abençoado. Desde sempre, eu acho que Deus falou assim: ó, eu vou ser sócio dessa Marinha Brasileira com esses meninos aí, porque
o que ele realmente nos abençoou com os nossos franqueados, botando gente muito especial ao nosso redor, os nossos franqueados. Mas assim, como eu falaria assim de uma forma, esse erro, se eu pudesse voltar atrás, vamos dizer assim, eu acredito que isso me facilitaria muito. Eu falaria o erro de não acreditar no nosso potencial. Porque se quem estiver nos ouvindo conseguir entender o que eu estou falando, de acreditar em si próprio, acreditar mais no seu taco, você vai sofrer muito menos ansiedade, você vai sofrer muito, vai ter noites melhores dormidas, você vai passar mais tranquilamente pelas coisas, porque eu toda a ventania contra, para mim era muito assim, meu Deus, e agora? Vou ter que, vai ser muito difícil, vai, porque tem isso, porque tem governo, porque tem concorrente, porque tem inflação, porque tem dólar nas alturas, porque tem impeachment, porque tem crise caminhoneira, porque tem greve hídrica, porque crise hídrica, porque tem greves caminhoneiros, né? Enfim, vai acontecer mil coisas. E assim, se eu pudesse ter a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, eu teria passado de uma forma mais. Eu teria confiado mais no nosso potencial, no meu time, em mim, nos meus franqueados, e entender que o que está de fora, o que eu não posso controlar, tudo bem, e vamos nessa. A própria pandemia foi um grande exemplo disso. Chegou um momento que eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Depois de tudo, depois de tanto trabalhar, agora vai acabar tudo? Vai tudo fechar? Como é que vai ser? Então foi um momento de muito sofrimento, foi um momento de. E no final das contas, 2020, como eu disse, foi um ano que nós mais crescemos, que nós mais vendemos, que nós mais. Porque a Malha Brasileira foi considerada uma empresa de serviço essencial. Então a limpeza, a gente podia continuar, a gente fez serviço de sanitização de ambientes, a gente ajudou, enfim. Foi uma oportunidade, né? Oportunidade, fazer da limão a limonada, aquela história toda. Então, são muitos, obviamente, erros, a gente acaba. Mas, de uma forma mais ampla, se eu, desde essas situações mais difíceis lá atrás, principalmente, tivesse tido mais confiança no nosso taco, não, vai dar certo, eu teria evitado muitas coisas, entre estresses e talvez uma decisão errada, oriunda dessa percepção errada, entende? Sim, sim. Agora entender um pouquinho, ainda querendo entender um pouquinho da sua visão, mas conectando com o negócio. Como é que você vê o teu negócio, a Maria Brasileira, daqui 10 anos? Você já tem mais de 10 anos de existência, mas como é que você vê daqui para 10 anos? Cara, eu só vejo um serviço que só vai ser mais consumido. Ainda o Brasil, ele tem muitas particularidades em termos de coisas assim, muito atrasadas, vamos dizer assim, né? Empresas como a nossa, nos Estados Unidos, por exemplo, se fala muito com ele, tem muito mais players, inclusive, de mercado, porque eles procuram uma empresa para ir lá fazer, lá tem suas particularidades, não tem água no chão, igual a gente joga aqui, mas eu quero dizer o seguinte, aqui esse serviço, essa procura, esse tipo de serviço, esse tipo de empresa só vai aumentar, só vai ser mais necessária. Então, Faz esse é o parte da primeiro ponto. cultura do Brasil, né? Tem um ponto isso Faz também. Por mais parte. que a gente se modernize, ou por mais que a gente se torne um país mais rico, isso faz parte da cultura. Eu acho difícil a gente perder isso. Faz, com certeza. E cada vez mais o tempo vai ser algo mais escasso, então as pessoas vão estar com escassez de tempo por conta de trabalho, por conta de projetos, por conta de família, por conta de viagem, por conta de N coisas, e vão terceirizar realmente essa limpeza da tua casa, da tua empresa, enfim. Então, o tempo cada vez vai ter mais valor. Esse é o ponto, e nós vendemos isso. Nós vendemos tempo, né? Nós vendemos esse valor aí que muitas vezes não tem preço. O Além disso, eu o vejo. maior ativo para um profissional é o tempo, e você consegue ajudar ele nesse sentido. Eu consigo vender horas de vida para ele, consigo vender paz para ele, né? É, eu consigo enxergar também a Maria Brasileira muito, muito tecnológica, invariavelmente daqui a 10 anos, muito agora com esse advento de IA, de inteligência artificial e da própria evolução mesmo em atendimento, em experiência ao cliente, em como se fazer o marketing. Daqui a pouco
não vai demorar. Já tem os robozinhos, mas eles ainda são meio limitados de limpeza. Daqui a pouco vai ter um protótipo parecido com a gente fazendo a limpeza. Então, realmente, assim, é um serviço necessário. A gente vai estar sempre atento à tecnologia. Estamos também muito em contato. Nós temos uma. Hoje, meu sócio mora na Europa, mora no exterior, então está muito próximo a um grupo que também que faz o que a gente faz aqui, só que faz lá. Então, também a gente consegue trocar muitas tendências e tudo mais. E cada vez mais um trabalho personalizado de entender que o William ele gosta da limpeza às sextas-feiras, das 8 ao meio-dia, porque na parte da tarde ele chega na casa dele e não quer ter mais ninguém. Então, é esse tipo de nível que a gente precisa chegar a dar ao cliente tudo isso que a gente falou de tempo, mas também aliado a uma experiência muito personalizada para que ele possa falar assim, cara, eu não vou trocar essa empresa não, porque essa empresa ela já faz parte de mim, ela é uma extensão minha, ela já me entende. Eu abro as portas para poucas pessoas, né? A nossa casa é um templo, né? E a gente tem essa responsabilidade e a gente quer ser visto justamente assim, como uma empresa que tem toda essa confiança por parte dos nossos clientes e que esses clientes continuem indicando também para tantos outros. Você falou de inteligência artificial, né? E eu fiquei pensando, poxa, mas como é que a gente poderia aplicar a inteligência artificial? E você matou agora, né? Na experiência para o cliente, né? Trazendo isso para o dia a dia em termos de preferências. E tem um elemento que eu vejo aí mais importante ainda: você tem dados. Por mais que você tenha aí uma lei de proteção de dados para não compartilhar alguns dados, mas a forma como você coloca o teu serviço ali é um dado e não tem nada a ver com o cliente em si. E isso ajuda você a criar um banco de dados fantásticos para ajudar quem não tem o formato correto, né? Ou até para aprimorar o seu próprio serviço. Então, com certeza, a inteligência artificial e os dados que você coleta, que você consegue pegar das práticas com todos os franqueados, pode ser algo fantástico. Você, no futuro, com certeza, vai ser uma empresa que vai poder usar de dados para fazer as coisas funcionarem, né? Sim, tomar decisões, inclusive para outras soluções, para curar outras dores, né? Porque realmente, por conta dos dados, a gente entende a dinâmica também familiar, tem cachorro, não tem, é um dado importante, daqui a pouco eu me associar ou ter alguma solução para animais, pessoas idosas na casa, eu ter soluções para esse público, enfim, realmente hoje não é mais uma opção você trabalhar dados, você trabalhar ou não dados. Hoje você tem que, de fato, fazer essas análises, cruzamento. A gente tem um departamento de BI aqui, de Business Intelligence, justamente para nos apontar caminhos, prevenir situações. Então, sem dúvida, isso é necessário. A gente já está caminhando para o final, Felipe. Tem uma última pergunta agora que tem a ver com um elemento marcante que você trouxe aí, que foi do seu maior acerto, né? Que foi investir, ter apostado no relacionamento. Eu sempre no final eu peço, poxa, deixa um conselho para os empreendedores que estão começando, ou alguém que está se reinventando, ou alguém que está num momento de resiliência, ou até mesmo para alguém que está prosperando que pode aprender algo aí. Eu acho que o elemento aí da sua cultura organizacional, em termos de conseguir engajar nesse valor aí de relacionamento que é importante para você, que conselho que você daria para um empreendedor que está começando, para ele replicar isso de forma prática no seu negócio? Legal. Eu seguiria esse caminho do conselho realmente do empreendedor que está começando, que está praticando aí, já está empreendendo, para não menosprezar a importância e as boas consequências que um relacionamento com o teu time, teu cliente, teu fornecedor pode trazer. A gente nunca perde por isso. Eu falo muito do over delivery, de você entregar a mais do que o esperado, né? A gente nunca perde por isso, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então, fazer isso de forma genuína, isso é importante. De forma genuína, porque você quer valorizar as pessoas que estão com você, que estão trabalhando com você, que estão deixando suas casas para vir aqui para o teu trabalho, ou para valorizar o teu cliente que está apostando na tua marca, que está pagando por isso. Então, de forma genuína, acreditar neste relacionamento e pensar em como eu posso encantar, como eu posso surpreender meu cliente de alguma forma, o meu profissional, o meu time de alguma forma, porque a crise vai chegar em algum momento, e diferentes tipos de crise, não existe apenas a crise financeira.
uma dor, uma crise de identidade, alguma coisa. E essas pessoas que você tanto se relaciona, elas serão o teu ponto de apoio, o teu ponto de sustentação, o teu alicerce muitas vezes quando essa crise, essa ventania contrária chegar. Então, você criar bons relacionamentos, isso nunca vai te fazer mal. No mercado de franchise, eu vejo muita gente só focando em performance, igual você falou, né? Não, porque eu vou investir dinheiro e tempo e energia em Google Ads, porque vai me trazer mais leads e eu vou poder vender mais com isso e vou ganhar mais dinheiro. Ok. Mas assim, quando você também gasta tempo, energia, dinheiro, enfim, com relacionamento, eu vou dar um exemplo prático. Hoje a Maria Brasileira, com as suas 500 e quase 515 franquias, mais da metade das minhas franquias pertence a multifranqueados. O que é multifranqueado? É aquela pessoa que comprou a segunda, terceira, quarta, quinta, tem franqueados com 8 unidades, 9 unidades. Mas, cara, por que a pessoa compra a segunda e compra a terceira e compra a quarta? Porque ele confia. Porque ele tá feliz com o negócio e ele sabe que a pessoa que está por trás aí é confiável. Eu vou continuar investindo nessa marca que é do Felipe, porque o negócio, eu confio na marca, confio no Felipe, né? Então, quando alguém liga hoje, quando alguém é interessado em comprar uma franquia, pô, hoje na internet você tem N chances de você pesquisar. E uma delas, eu recomendo para quem está pensando em comprar uma franquia, fale com o máximo de franqueados possíveis daquela rede. Serão os relatos, os feedbacks mais verdadeiros possíveis. Então, quando você investe no relacionamento, vai alguém ligar para um franqueado daquela marca, pô, o cara vai falar bem pro cara, não, os caras são confiáveis, não, o suporte é bom, não, uma vez eu precisei de tal coisa e eles fizeram para mim. Isso marca, nós seres humanos tendemos a valorizar muito quem nos ajudou nos momentos difíceis, no momento, numa situação específica. Então, às vezes não dá para mensurar tão rapidamente, no curto prazo, todos os seus investimentos em relacionamento. Não é igual o Google que eu invisto, eu sei quantas pessoas clicaram, quanto custou o clique. Não é assim. O relacionamento você vai construindo ao longo dos anos, só que aí, lá na frente, o resultado ele aparece. E então minha dica é essa. De forma genuína, escolha se relacionar com as pessoas do teu ecossistema, vamos dizer assim, porque mais cedo ou mais tarde o benefício, a consequência vem. Conta chega, não tem jeito. Esse é um ponto importante, né? Ninguém está lá só por uma questão financeira, né? Eu ia até te perguntar agora, como é que a gente faz para contactar ou para contratar os serviços ou para até abrir uma franquia, mas já descobri, bem fácil. mariabrasileira.com.br, certo? Perfeito. Lá você consegue mais informações, tanto se você quiser se tornar um franqueado, tem ali informações que sejam franqueado, ou até mesmo se você quiser contratar os nossos serviços, tem por ali, tem informações, tem um e-commerce, você consegue comprar, né, pela própria internet, aí, pelo site, ou se quiser baixar o aplicativo da Maria Brasileira, também é possível comprar pelo aplicativo, aí está à disposição aí do nosso cliente. Não, já usei a localização, já vi que tem um aqui no meu bairro, então já facilita a vida já. Então, conte com a gente. Felipe, foi um prazer conversar com você. O papo foi super rápido, assim, consegui fazer poucas perguntas que eu tinha preparado para você, mas acho que já deu para entender a tua mente, o teu jeito, e a gente conseguiu extrair algo fantástico. Então, assim, obrigado pela tua participação. Espero que a gente se encontre aí por aí e a gente se conecta no LinkedIn e vamos trocando figurinhas aí. Combinado. Eu que agradeço o convite, desejo sucesso a você e a todos os ouvintes aqui que tem uma mente empreendedora aí realmente muito afiada, principalmente no assunto relacionamento, que a gente falou bastante. Com certeza. Se você que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, tiver alguma pergunta para mim ou para o Felipe do que a gente falou hoje, só colocar aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder para você. Felipe, muito obrigado e uma boa noite. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.